Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz em poder, depois do início desse tempo de pandemia, estou muito feliz em poder retornar a cultuar com a igreja e ter também junto a oportunidade de pregar a sua palavra nesse primeiro convite oficial após esse período. E eu estou muito feliz. Estava meditando ali naquilo que já aconteceu nessa noite. E me parece, irmãos, eu sei que teologicamente é insustentável o que eu vou dizer, mas ocorreram alguns momentos aqui no culto que parecia que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo de novo. Tamanha a graça de Deus, a unção de Deus aqui nesse lugar. Então eu creio que você já sentiu a presença do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo ainda vai falar bastante ao seu coração. Então eu peço que você redobre sua atenção para a palavra que será ministrada. Quero louvar a Deus pela vida do dirigente dessa igreja, nosso amigo e irmão, evangelista Elton John. Que Deus ele venha continuar abençoando o servo do Senhor, assim como todos os obreiros que aqui estão, todos os amigos, todos os irmãos que estão cultuando conosco. Louvar a Deus pela vida do departamento de adolescentes escolhidos para adorar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu sou muito feliz com Jesus por ter a oportunidade de trabalhar com adolescentes. Muito feliz. E eu tenho visto muitos dos adolescentes se transformando em homens e mulheres, moças de Deus. Alguns já têm anunciado a palavra de Deus, inclusive um deles hoje está pregando a palavra do Senhor na nossa congregação. E eu disse a ele: olha, eu queria muito estar aqui para lhe ouvir, mas esse compromisso é já de antes da pandemia e eu não posso estar. Não. Então, fico muito feliz em ver isso. E Deus ele deseja fazer também na vida de vocês. Esse é o desejo de Deus. Muito obrigado, irmãs. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Maravilha. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo de número 10. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Um texto conhecido, mas é aqui que o Senhor deseja falar conosco. Saudações a todos os nossos irmãos que estão pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus ele venha falar poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Todos os irmãos encontraram o texto? Amém. Diz assim, meus irmãos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, meus irmãos? Nessa noite eu quero vos falar sobre o Jesus que veio resgatar e buscar os rejeitados. O tema da minha mensagem essa noite
é sobre resgatando o que se perdeu. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, certo? Nós temos aqui, meus irmãos, um relato escrito por Lucas, e Lucas, no seu evangelho, ele não vai esconder nada do que acontecia com Jesus. Ele vai ser detalhista, ele vai contar as minúcias daquilo que acontecia no ministério, daquilo que acontecia nas mensagens, daquilo que acontecia no convívio com Jesus. E aqui nós vamos conferir que Jesus, ele se autoconvida para se hospedar na casa de um homem pecador. E no capítulo 15, Lucas ele vai expor que Jesus era duramente criticado pelos fariseus e pelos doutores da lei. Estas figuras da religião judaica eram figuras que representavam a elite do ensino da lei do Senhor. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eram aqueles que perseguiam Jesus, religiosos, porque eles conheciam bem a lei do Senhor, e aos seus olhos, Jesus, ele rompia com padrões, com paradigmas levantados pela tradição. E Jesus, no capítulo 15, faz questão de contar 3 parábolas, e eu acho interessante quando eu olho para o modo como Lucas discorre, como Lucas escreve e deixa registrado o enredo do seu texto. Porque, meus irmãos, os escritores bíblicos, nenhum escreveu em vão cada uma dessas histórias. Então perceba comigo, entre comigo no texto. No capítulo 15, Jesus vai relatar 3 parábolas para rechaçar, para discordar e apresentar a sua posição diante dos fariseus. Jesus ele vai dizer o seguinte, vai mostrar a parábola de um jovem que era desperdiçador, o jovem perdido. Jesus vai falar da parábola da dracma, da moeda perdida. E, em primeiro lugar, a primeira parábola de Jesus é a parábola da ovelha perdida. E quando Jesus assim o faz, ele está mostrando que as ovelhas perdidas, mostrando que as dracmas perdidas e que os filhos perdidos, os 3, necessitam da misericórdia e da graça de Deus. Quando Jesus fala da ovelha perdida, ele está fazendo referência aos fariseus, ou melhor dizendo, ele está fazendo referência aos pecadores. Quando Jesus fala da dracma perdida, ele está fazendo referência aos fariseus. E quando ele fala do filho perdido, possivelmente ele está fazendo referência aos mestres da lei, demonstrando que todos eles necessitavam ser alcançados pela graça salvadora. Mas aqui, meus irmãos, nós temos o Senhor Jesus mostrando no capítulo 19 que ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Veremos adiante nesse texto o resgate. Perceba bem, a primeira parábola do capítulo 15 é o resgate da ovelha perdida. Jesus utiliza esses 2 termos, resgatar e perdida, termos que ele vai usar aqui no capítulo 19 em referência a Zaqueu. Então Jesus está demonstrando que os publicanos, que os pecadores, que aqueles que aos olhos da religião são rejeitados, estes são alvos do resgate e da redenção de Deus. Jesus, ele estava entrando em Jericó, ele acabara de curar um homem cego na porta da cidade, e Lucas vai fazer uma rápida apresentação sobre um personagem que se encontraria com Jesus.
Lucas apresenta Zaqueu. Quem era Zaqueu? Ele vai deixar registrado no versículo 2 e 3 o seguinte: havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura. Lucas faz uma rápida apresentação deste homem, dizendo que ele era chefe dos publicanos. O que era um publicano? Um publicano nada mais era do que um cobrador de impostos. Era um homem mal visto na cidade. Por quê? Os cobradores de impostos normalmente eram homens escolhidos por Roma, dentre os judeus mesmo. Roma escolhia a pulso homens para cobrar impostos do povo. E estes cobradores eram considerados traidores do povo. Por quê? Porque eles estavam em nome de Roma extorquindo, oprimindo o seu próprio povo, que tinha em si uma promessa de redenção através de um Messias. Então nós vamos ver que Zaqueu, olhem para mim, Zaqueu era um publicano, um homem rejeitado, considerado pecador, porque aos olhos dos judeus oprimia o povo, extorquia o povo. E os publicanos na época eram extremamente mal vistos, de modo que o Senhor Jesus vai nos contar uma parábola a respeito de um rico, de um fariseu e de um publicano em Lucas capítulo 18. E o publicano é apresentado em Lucas 18 como sendo um homem pecador que ninguém desejaria ser como ele. O fariseu se apresenta no templo dizendo: ó Senhor, Lucas 18, 9, eu te agradeço, porque sou um homem justo, que dou o meu dízimo, e não sou como um destes publicanos. Então, um publicano era considerado a mais baixa categoria de um cidadão. Era alguém extremamente miserável aos olhos da religião. Era alguém digno de rejeição aos olhos dos códigos de ética das tradições humanas. Zaqueu era um cobrador de impostos, considerado um traidor do seu povo, consequentemente um grande pecador, pois apoiava aqueles que estavam extorquindo e oprimindo o povo de Deus. Lucas apresenta a posição social de Zaqueu. Socialmente, Zaqueu era um publicano. Socialmente, quem você é? Talvez aqui dentro todos sejam crentes, mas muitos estão nos assistindo essa noite, e eu te pergunto: qual é a tua posição socialmente falando? O que os homens associam a você quando lembram do teu nome? Quando diziam Zaqueu, pensavam ladrão, bandido do colarinho branco. Quando lembram de você, a que estão associando? Esta é uma mulher de vida fácil. Este é um traficante e usuário de drogas. Socialmente você pode ser um beberrão, socialmente você pode ser um drogado, socialmente você pode ser uma prostituta, ou mesmo um mentiroso, uma mentirosa. Socialmente você pode ser o pior dos pecadores. Aos olhos dos nossos códigos de ética, talvez você seja uma pessoa digna de extrema rejeição e repúdio, mas eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia! Zaqueu socialmente era um publicano.
Lucas continua sua apresentação dizendo que ele era rico. Socialmente publicano, economicamente rico. Ele era o chefe. Ele tinha comissões diante do que os homens, os publicanos, cobravam. Zaqueu era um homem que tinha riquezas. E sabe o que é que eu acho interessante no enredo de Lucas aqui? É que ele faz questão de estruturar as histórias de modo que uma responde à outra. Vejam o que está escrito no capítulo 18. Jesus se depara com um jovem rico. Versículo 18, capítulo 18, versículo 18. Jesus se depara com um jovem rico e, interagindo com ele, aquele jovem rico, ao ser confrontado por Jesus a abandonar as suas riquezas, ele baixa a cabeça e vai embora. O versículo 23 diz assim: ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos perguntaram, os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus afirma: é muito difícil entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos perguntam: quem pode ser salvo? Aí Lucas mostra no capítulo seguinte que para Deus não há nada impossível. Pode ser impossível aos homens, pode ser impossível aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não há nada impossível. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 36 diz que o Espírito desceria sobre Maria para fazê-la gestante de Jesus, e no 37 diz assim: porque para Deus não há nada impossível. Aqui uma referência ao poder sobrenatural do Espírito Santo. Zacarias 4:7 diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Levante a sua mão, por favor, e glorifique a Deus, porque o Espírito soberano que salva, o Espírito soberano que convence está aqui neste lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Um homem rico, economicamente rico. Os discípulos perguntam: quem pode ser salvo? Quem pode se salvar? Zaqueu era socialmente publicano, economicamente rico, e Lucas faz questão de trazer uma característica pessoal de Zaqueu. Pessoalmente, ele era de pequena estatura. Não, bem menor. A expressão pequena estatura no Oriente Médio era usada para homens com menos de 1,50 m. Escapasse. Então Zaqueu era alguém que na altura era superado por muitos adolescentes, né? Um homem de pequena estatura e curioso. Vejam as características que Lucas traz sobre Zaqueu. De pequena estatura, curioso, que queria ver Jesus. Mas veja bem, as limitações pessoais de Zaqueu não foram empecilho para que ele visse Jesus e fosse visto por ele. A Bíblia diz que ele, de pequena estatura, a multidão o superava. Então ele vai e sobe em uma árvore
Uma árvore chamada sicômoro, era uma árvore frondosa, que muitos dos seus galhos tocavam até o chão. Então Zaqueu disse: é aqui que eu vou subir para ver. A fé de Zaqueu supera em muito a fé de muitos do nosso tempo. A perseverança de Zaqueu supera em muito a perseverança de muitos em nosso tempo, que usam as suas limitações pessoais como trampolim para não ver Jesus. Meu Deus, que coisa forte, meu Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: você pode ser cego, você pode ser paralítico, você pode ser uma pessoa que não tem condições de se locomover, mas eu quero que você entenda: as suas limitações podem servir como meio para ver Jesus e Jesus te ver. Aleluia! As limitações de Zaqueu não poderiam servir para justificar uma possível rejeição do Evangelho. Lucas traça essa biografia de Zaqueu. E agora ele nos apresenta detalhes específicos. Zaqueu era um homem perdido. Zaqueu era um homem que precisava ser encontrado. Mas em que Zaqueu era perdido? Primeiro, Zaqueu era perdido nas suas riquezas. Quando nós vemos Zaqueu dizendo: olha, eu vou dar metade dos meus bens. Essa era uma atitude de um homem que outrora estava apegado. Um homem que estava abraçando as riquezas. E Jesus havia dito, vejam só que interessante, Jesus havia dito que aqueles que confiam nas suas riquezas não herdarão o reino de Deus. Era um homem que era perdido em tudo que tinha. Eu ouvi uma frase esses dias que era mais ou menos assim: tem gente que é tão pobre que tudo o que tem é dinheiro. Talvez você esteja nos assistindo essa noite. Eu quero que você compreenda: você pode ser famoso, você pode ser milionário, mas se você não tem o mais importante, que é Jesus, você não tem nada. Aleluia! Eu conheço crentes, e muitos estão aqui, que andam a pé, muitos crentes que lutam e pelejam, muitos crentes que estão desempregados, mas estão salvos na pessoa de Jesus Cristo. Onde está você? Levanta a mão. Aleluia! Zaqueu era perdido nas riquezas. A lei do Senhor aponta e condena aqueles que se prostram diante de outros deuses. E muitos são os que fazem das riquezas o seu Deus. Se você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, tem os seus ídolos, a lei do Senhor é contra você nessa noite. Existem muitos por aí dizendo que a lei ficou para trás. A lei ficou para trás na vida de quem já é alcançado pela graça. Mas a Bíblia diz que a lei é boa e aponta o pecado daqueles que ainda não se renderam ao Evangelho. Ah, meu querido, se você tem deuses que não seja o Deus que fez os céus e a terra, você que confia nas riquezas, você que confia na própria inteligência, você está perdido em si mesmo, está perdido nas suas riquezas, e a lei do Senhor aponta para você. A lei do Senhor vai contra ti como uma espada de um destro guerreiro, pronto para dizimar a tua alma. Então desperta nessa noite, porque a lei está contra ti. Que palavra maravilhosa. Que coisa boa. Aleluia. Que coisa boa. Glória a Deus. Que coisa boa, gente. O evangelho que a gente vive hoje, um evangelinho doce, açucarado,
Não, a lei é para o passado, o Deus de hoje é amor. Como se fossem dois deuses. Esse evangelhozinho de algodão doce é o evangelhozinho aí pós-moderno, o evangelhozinho aí da esquerda brasileira, mas o evangelho da Bíblia é um evangelho que ele mostra a espada para depois mostrar a cruz. Eita, meu Deus, que coisa boa. A geraçãozinha nossa, uma geraçãozinha fraca. Certo dia eu estava passando de frente ao Extra, aí vi um bando de jovens com uma faixa: nos perdoe se a minha religião te machucou. As feridas que as denominações causaram devem ser tratadas no discipulado. No evangelismo, o homem precisa saber que é pecador e que sem Jesus vai para o inferno. Vê se Jesus chegou para Zaqueu: Zaqueu, me perdoe se os escribas te machucaram. Meu Deus, que coisa boa. Não! Evangelhozinho fraco. Mas eu louvo a Deus porque nessa noite, nesta igreja, existem homens, mulheres, moças, rapazes que estão firmados na palavra, que estão firmados no evangelho e entendem muito bem a mensagem da graça de Deus. Zaqueu estava perdido nos ídolos da riqueza. Zaqueu estava perdido na desonestidade. Ele sabia muito bem que poderia ter sido desonesto com alguém. A gente sabe o que a gente faz. Ele disse: olha, se eu extorquir alguém, eu vou dar 4 vezes mais. A lei do Senhor condena aqueles que furtam. A lei do Senhor condena aqueles que agem falsamente. Zaqueu estava entendendo que a lei de Deus estava contra ele. Eu não sei qual é o seu pecado e não me interessa, mas eu quero que você faça como Zaqueu nessa noite. Apresente a Jesus onde estão as tuas falhas, porque nós vamos perceber que é na confissão de Zaqueu, que é no ato de confessar de Zaqueu que a redenção veio até ele. Aleluia. Zaqueu estava perdido na desonestidade. E sabe o que eu acho interessante? É que esse pecado de desonestidade é retratado em vários textos da Escritura. Existem pessoas, presbítero Ricardo, que acusam a igreja de ser imperfeita. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, já em Atos capítulo 5, tem um casal de enrolão na igreja. Querido e querida, perfeita nem a igreja primitiva. Toda igreja tem problema. Meu irmão, Atos 5, pecado de desonestidade, Ananias e Safira. Atos 6, acepção de pessoas. Zaqueu estava perdido. Zaqueu estava perdido em si mesmo. Agora aqui eu quero abordar uma questão mais geral. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E separados, distantes, destituídos estão da glória de Deus. Salmo 51, verso 5 diz que: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Talvez você não seja desonesto, talvez você não seja um homem idólatra das riquezas, mas de uma coisa eu tenho certeza, que você é pecador. Me prove. Fácil.
Romanos 5,12. Se morremos, logo pecamos. Simples assim. Simples. A morte é o selo do pecado. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Mas eu estou pecando e nada aconteceu. Meu amigo, o salário a gente recebe no final. Meu Deus! Pode pecar, vai, peca à vontade. Brinca de ser crente. Vai. Pode pecar, peca. Mas o salário vai chegar. Aleluia! O salário do pecado é a morte. Zaqueu estava perdido em si mesmo, como todos os homens. A Bíblia diz, porém, que Jesus, ele viu Zaqueu. Zaqueu sobe em cima do sicômoro. Verso 5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Jesus, ele vê os pecadores. Jesus não está alheio aos pecadores. Jesus não ignora os pecadores. Jesus, ele vê. Jesus vê o pecador onde quer que ele esteja, quem quer que ele seja, tendo este pecador o que tiver, Jesus vê. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1:18 que estava Pedro e André, seu irmão, lavando as redes, e a Bíblia diz: e Jesus vendo, disse-lhes: vem e segue-me. Jesus viu Pedro e André. A Bíblia diz em Mateus 9:9 que Jesus viu um homem na coletoria de impostos chamado Levi e disse: segue-me. A Bíblia diz em Mateus 9:22 que uma mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, e Jesus vendo-a disse: não temas, a tua fé te salvou. A Bíblia diz em João 1:48, Jesus disse a Natanael: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Aleluia! Jesus me viu. Aleluia! Aleluia! Ele te viu e está te vendo. Jesus me viu com 10 anos de idade, atrás da minha casa, em cima de um tronco, pregando para o nada. Jesus viu você quando estava mergulhado nas drogas. Jesus te viu quando você estava no quarto trancado, chorando, pedindo a morte. Jesus viu quando você preparou as cartelas de remédio para dar fim à sua vida. Jesus te viu. Da cacharabandorocondarabaracincho recataracotora carabaturicandarabas. Jesus viu você. Jesus viu você. Aleluia! Jesus viu quando a sua mãe disse: eu vou dar fim à vida desta criança. Ele viu e não permitiu. Jesus viu. Jesus te vê, minha santa. Jesus te vê, meu santo, onde quer que você esteja. Oh, Jesus te vê. É desse jeito. Jesus viu. Ele viu Zaqueu. Ele viu Zaqueu. Ele viu Zaqueu. E o texto nos diz que quando Jesus viu Zaqueu, Jesus o chamou.
Ele disse: Zaqueu. Ele chama pelo nome. Jesus conhecia Zaqueu. Ele te conhece bem. Ele chamou Zaqueu pelo nome, porque Jesus o conhecia. Profeticamente, oniscientemente, Jesus conhecia quem era Zaqueu. Jesus te conhece bem. Ele te conhece mais do que tu mesmo se conhece. A Bíblia diz que antes mesmo que saia uma palavra da sua boca, Ele já sabe. O conhecimento de Deus ao teu respeito é superior ao conhecimento de qualquer pessoa. Jesus te conhece. Ele chama os pecadores. Jesus convida os pecadores para segui-lo. Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele te convida. Jesus, Ele te chama. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22 versículo 15 que o Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus te faz um convite nesta noite dizendo: vem, vem, vem a mim. Aleluia. Jesus chama pecadores. E em último lugar, Jesus, Ele vê, Ele chama e Ele salva pecadores. Não há pecador que Ele não possa salvar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há. Ah, mas o meu pecado é muito grande. O meu pecado é imperdoável. O meu pecado me torna digno de morte. Eu tenho uma notícia para você. Ainda há sangue jorrando abundante do Calvário para lhe alcançar. De cavaçu, de bio, de calavaço, de decai. De maçou e canahaio, suichorocom de ras. Meu Deus, que maravilha. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Jesus salva pecadores. Ele salvou Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu olhou para Jesus e disse: Senhor, de todos os meus bens eu vou dar aos pobres a metade. Versículo 8. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? A atitude de Zaqueu em se desfazer dos seus bens, dentro da cultura da época, era a atitude de um discípulo recente, desejoso de seguir o seu mestre. Por isso que Jesus disse ao jovem rico: abandona tudo o que tem e segue-me. Porque essa era a atitude que se esperava de um jovem discípulo. Jesus entende e vê que Zaqueu foi alcançado pela salvação quando ele se desprende de todas as coisas para segui-lo. Jesus te chama nessa noite. Jesus te chama nesta noite. Jesus te diz: vem. Jesus te diz: vem. Segue-me. Segue-me. Você precisa seguir Jesus, porque quem segue a Jesus recebe perdão de pecados e vida eterna. Jesus encerra dizendo: hoje veio salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Eu convido os irmãos nessa noite a se colocar de pé para nós estarmos orando. Aleluia. Existe alguém entre nós
que está afastado dos caminhos do Senhor, ou mesmo que não seja crente, eu quero que você entenda uma coisa, que o encontro de Jesus e Zaqueu nos mostra que para Jesus não interessa qual seja a tua posição social, se és homem ou mulher, mas para Jesus interessa se você está perdido, porque Ele pode resgatá-lo. Jesus deseja resgatar tantos quanto estejam perdidos, mas que buscam encontrá-lo. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Você que está afastado, ou mesmo você que não é crente ainda, e ouviu esta palavra, e deseja voltar-se para o Senhor. Onde está você? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está? Onde está? Onde está? Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama. Eu sinto uma unção muito forte aqui para a cura. Normalmente eu sempre faço orações por cura, mesmo sem sentir, obedecendo o mandamento bíblico de curar enfermos e expulsar demônios. Eu não preciso sentir para orar por cura, mas hoje eu estou sentindo uma unção específica e muito forte aqui. Muito forte. Eu quero conhecer as pessoas aí mesmo onde você está, as pessoas que estão doentes. Levante sua mão, por favor. As pessoas que estão enfermas aqui no púlpito. Isso. Por favor, levante sua mão. Você que tem problemas, que já se acostumou com ele. Às vezes eu vou fazer orações por cura, e tem gente surda, tem gente cega que não levanta a mão, porque já se acostumou com a doença. Onde está você? Você que tem problema. Alguém com problemas de audição aqui? Faça assim. Se tem. Aqui, a irmã. Ali em cima. Lá fora. Faça assim. Pronto. Você que tem caroços no seu corpo. Hérnia. Algum tumor, algum cisto. Levante a mão. Pronto. Você que precisa de intervenção cirúrgica, mioma, aqui, muito bem, ali em cima, muito bem, temos ali duas pessoas, aleluia, nós vamos orar agora. Pergunta quantos não tomaram essa ceia para a gente deixar ali. Certo. Por favor, os irmãos que ainda não tomaram ceia, levante a mão para o pastor fazer aqui Levante a mão quem não tomou ceia ainda. Pronto. No final o pastor vai entregar a ceia. Vamos orar agora. Eu peço que você agora... Está aí. Pronto, vamos orar. Eu creio no milagre. Eu peço que você agora, se você pode, se você consegue, você que tem cisto, coloque a mão no lugar, veja se ele está aí ainda, certo? Se você pode, se tem como, veja aí se o caroço está aí, confira, está aí, beleza? Pronto, nós vamos orar. Meu Deus. Feche os seus olhos, por favor. Se você alcança, coloque a sua mão no local da sua enfermidade. Você que tem problemas de audição, coloque a mão no ouvido surdo, no ouvido doente. Coloque a mão no seu ouvido. Isso. Coloque a mão no local da sua enfermidade. Creia. Creia, 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 creia. Faça o milagre, meu Deus. Sabes que eu creio. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu convido você a pairar sobre este lugar neste momento. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Em nome de Jesus, Espírito Santo, comece a tocar o teu povo neste momento.
No nome poderoso de Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus. Comece a tocar os corpos enfermos. Comece a tocar os cistos, os caroços, as hérnias. Agora, em nome de Jesus, comece a tocar os tímpanos, comece a tocar as retinas, comece a tocar os úteros, comece a tocar as colunas, comece a tocar as mentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ordeno a todo espírito de pânico, agora, saia. Espírito de pânico, saia em nome de Jesus. Pânico causado por problemas naturais da mente, saia também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depressão causada por problemas naturais, saia em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que está assolando este homem e essa mulher, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Surdez, saia. Ouvidos surdos sejam destapados agora, em nome de Jesus Cristo. Olhos cegos sejam desvendados agora, em nome de Jesus. Coluna, receba saúde agora. Todo cisto na tireoide, todo cisto no útero, todo mioma, saia em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, eu creio. Você que recebeu essa oração, verifique aí. Verifique. Você que recebeu a oração, verifique se você recebeu a cura. Se você identifica a cura no seu corpo, verifique, por favor. Verifique se a dor foi embora, se o caroço sumiu, se a hérnia não está mais aí. Quem aqui já pode identificar no seu corpo a cura? Levante sua mão, por favor. Alguém aqui já consegue identificar no corpo a cura? Aqui, ali. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Na galeria, onde está? Amém. Sumiu? Venha para cá para a gente terminar de orar. Jesus está operando. Beatriz, por favor, vem cantar. Vem cantar, Beatriz, por favor. Venha em nome de Jesus. Chega. Mais alguém consegue identificar a cura do seu corpo aqui? Levante sua mão, por favor. Veja aí se o caroço saiu, se a dor na coluna foi embora. Veja. Pessoas vão testemunhar de cistos que sumiram, certo? Existem curas que a gente não consegue ver, mas vão testemunhar. Aleluia. Aleluia. Certo. Pra cá. Cadê Beatriz? Vem, Beatriz, louvar. Coisa boa, Jesus, eu creio no milagre. A igreja pode adorar? Será que você pode glorificar ao nome do Senhor? Eita! Meu Deus! Aleluia! Chore anticante, alabança! Eita, Jeová! Glória a Deus! Pode soltar, Rodrigo. Glória! Pode soltar. Glória a Deus! Pode soltar no meu. Você só ouve falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muitos, mas nunca aconteceu contigo. O mundo já desenganou, a família te desprezou, mas o Deus de milagre está presente aqui. Tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo, tem cheiro de virtude, cheiro de unção.
instinto. Milagre não se explica, é como um vento. E quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Quem diz quero te vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. É Ele quem te fala, podes confiar. Tem milagre acontecendo lá na tua casa, tem milagre acontecendo na tua família, tem milagre acontecendo lá na faculdade. Levanta e a mão pra através adorar. desse milagre tu vai ganhar vida e vai acontecer. Jesus está curando aqui. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai curar enfermidade, prova no infinito. Medicina perguntando como é que foi isso. Você responde, isso é milagre. Se eu não explico, é milagre, é mistério, é coisa de um divino. Seu agir é perfeito, trabalhar bonito, faz coisas impressionantes, além de impossível. Como transformar a vida inteira um corpo incrível. Deus vai confundir até e mostra que Ele é. Mas estão querendo atrapalhar e colocar o pé. Olha esse mal se converte ou sai do lugar. O que é teu está guardado e ninguém vai tomar. Recebe agora o que Deus tem pra te dar. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe cura, que hoje é de graça. Recebe de novo, em graça, em mana, comanda você, brother. Hoje é renovo para o seu povo. Jesus está operando hoje tem aqui. mudança para a tua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje é milagre. Hoje é milagre. Hoje é milagre. Aleluia! Aleluia! Jesus está operando aqui. Venha cá, irmão Socorro, chegue. A gente tem que testemunhar, irmãos. A irmã Socorro ouvia bem pouquinho desse ouvido, era isso? Como é que está agora? Melhorou? Venha cá, chegue. Amém, Jesus. Esse aqui, né? Pronto. É. Amém? Amém. Está ouvindo? Estou ouvindo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga Jesus. Jesus opera milagre. Levante a mão e adore a Jesus. A irmã entrou aqui com muitas dores intestinais. Cadê as dores, irmã? Vai embora. Que eu estou com hemorragia intestinal, irmão. As dores foram embora? Foram. Glória a Deus. Quantos querem na cura total? Pode sentar. Amém. Irmãos, a gente tem que crer em milagre. Sim. Quer testemunhar, irmã? Chegue. Responde o pastor Flávio. Irmã Ângela, viu? Pastor Flávio está ali. Pai do Senhor, pastor Flávio. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E Ele sabe que não é para engrandecer o nome dEle. Ele já é convicto disso, mas há muito tempo que eu desejava encontrá-lo de novo. Amém. Para testemunhar que Deus é na sua vida. Você já sabe disso, mas tem momento que é preciso que Deus se revele. Porque o chamado é muito estreito. E por ser tão estreito que até você mesmo vai dizer, Jesus, me ajude, fale comigo, para que eu possa caminhar nesse estreito, fazendo a tua obra. E Deus me trouxe nessa noite também, para te dizer, continua abrindo a tua boca, milagres haverá. E o testemunho, irmão, para muita gente aqui que sabe, a minha ex-patroa também está aí, ela sabe, eu fiquei quase aleijada de cadeira de roda, eu quase não andava, com a hérnia na cervical e lombar. Meu Deus. Os médicos passavam remédio, eu não ficava boa. E teve um culto de mocidade que o irmão estava ministrando. Para a glória de Deus, ele disse que alguém que tivesse com hérnia, tivesse com a doença que eu estava. Eu fui me arrastando, sem conseguir nem varrer uma casa.
nem andar direito. Está aqui minha mãe, que não me deixa mentir. E para a glória de Deus, hoje eu pulo. Hoje eu ando. Hoje eu passo pano em casa. Hoje eu ajudo a minha mãe, que é idosa. Jesus me curou naquela noite. Glória a Deus. Fui a outro culto, não atrás dele, mas sei que Deus usa ele na cura. Com a cabeça, fazia um ano, que a cabeça tonta. Quem sabe o que é labirintite sabe que é horrível. Não tomava café, não podia chocolate, nada. Eu vi o povo comendo e não podia. E quando eu tentava comer, passava mal. E teve um dia que eu fui para o hospital, passei mal, e estava indo para os médicos, nada, e fui para outro culto que o Senhor estava ministrando, para a glória de Deus, amém, igreja, amém? Glória a Deus. E o Senhor disse, alguém que está com labirintite, vem aqui para frente. Foi eu e outra irmã, e nós duas estamos curadas, para a glória de Deus. Lá no sonho meu, ela está lá, é idosa, e eu perguntei, irmã, como é que tu está? Ela, minha irmã, eu estou bem, eu como chocolate, tomo café, estamos curadas, para a glória de Deus. E nessa noite, eu creio que eu vou levando a minha bênção, a cura e a libertação da minha mãe nova convertida, viu? Minha irmã que está no hospital, acometida de uma enfermidade no estômago, e precisando de quimioterapia, e ela está lá agora. Eu acredito que se ela não estiver vendo agora, lá na FAP, irmãos, isso vai tão longe, isso aqui vai tão longe, que vocês podem imaginar que vocês são inteligentes. Pode não estar agora, mas vai chegar lá essa pregação. Orem por ela, aceitou Jesus também, está lá na FAP, mas eu creio no milagre. Foi no estômago, a ferida no estômago, mas Jesus pode curar conforme a vontade dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante sua mão e diga: Jesus, eu creio no teu poder. Eu creio na tua unção. Então, me enche com a tua presença nesse momento. Dê um glória bem alto para Jesus. Vai! Glória! Aleluia, 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 aleluia. Eleve a tua voz para adorar. Eleva a voz para adorar. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore a Jesus aqui. Maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Quantos ouviram aqui a voz de Deus, irmão? Amém, meus queridos? Deus abençoe. Pode ficar de pé, nós